Aqui nesse vídeo eu vou falar alguns pontos que você pode estar errando para estar recebendo esses feedbacks desses clientes, né? Que é o falo contigo depois, vou ver e fala contigo depois. O mais simples de ser resolvido é você estar tentando ser muito técnico e você perde sua autoridade por isso. Você querer ser técnico desse jeito, você acaba perdendo a sua autoridade. Eu cansei de fechar reuniões com o cliente apenas batendo papo com ele. Quando eu tento ser muito técnico, quando eu tento falar muito sobre tráfego pago e os resultados que o tráfego pago vão trazer, eu cometo dois erros. Um está falando de forma técnica, então eu só posso falar de forma técnica com o gestor de tráfego, e outro vai estar falando sempre pontos positivos e os resultados que o tráfego vai trazer. Vou falar do primeiro ponto, que é ter muito técnico. Isso vai me afastar do meu cliente. Por quê? A minha linguagem, ela precisa se aproximar da linguagem do cliente. Vamos lá, eu vou fechar hoje um negócio com um cliente que ele tem ali seus 40, 50 anos. Eu não posso estar falando sempre, fala irmão, beleza mano, ok, pode crer, massa. Eu não posso estar falando com gírias, porque eu vou afastar aquela pessoa, né, aquele líder. Claro que vai depender dele, da persona dele, da forma que ele fala, da forma que ele se veste. Você vai precisar modelar o seu lead, você vai precisar modelar a forma que ele fala, a forma que ele se expressa, sabe? Se ele faz algum tipo de movimentação com as mãos, passe a fazer essa movimentação. Não é imitar feito um papagaio, mas é ser sutil. Se ele costuma falar com perna cruzada, suas pernas também. Não de imediato. Depois que ele cruzar as pernas, que ele estiver confortável, é recomendado que você faça isso. Isso se chama espelhamento, porque ele vai te ver, o subconsciente daquele lead vai ver como se você fosse alguém próximo, que ele não te passa perigo. Você vai estar tentando fazer um espelhamento com ele. Isso na parte corporal. Depois você vai para a parte falada, né, que é a comunicação. É justamente isso, alinhar a comunicação à forma que aquele lead se comunica. Isso é muito simples porque pessoas compram de pessoas. Você não pode querer vender o seu produto. Você tem que se vender. As pessoas compram de pessoas. Depois que ele te comprar, depois que ele acreditar que você é a solução para o negócio dele, pouco vai importar o tráfego pago, pouco vai importar se você tem um ano ou se você tem 5 meses, se você só tem um cliente ou se você tem 50 clientes, pouco importa, você precisa saber se vender, tá? E isso é um detalhe, vem de apenas um carocinho de feijão que se chama o medo da rejeição. Às vezes você fica ali tentando falar muito bem do produto por um nervosismo, tentando falar muito sobre o tráfego pago, porque você não tem a segurança em si próprio. Então você precisa estar confiante nisso, sabe? É claro que nas primeiras vendas, nas primeiras reuniões, você vai gaguejar, você vai errar, mas saiba que isso é normal. Todo grande vendedor já levou porta na cara, já quebrou a cara. Se você não tem, né, condições hoje de investir em um curso, em uma mentoria, vou deixar um presente aqui para você, tá? Que é um livro chamado Prospecção Fanática. Cara, esse livro ele é maravilhoso. Vou deixar ele aqui, né? Vai ficar aí no botãozinho aí, na tagzinha. Clica, dá uma olhada, é um livro muito e vai te ensinar como é que um vendedor realmente se porta, como ele faz as prospecções, o que é que ele precisa fazer. É um livro muito bom, vale muito a pena. Dá uma olhadinha nele aí. Isso aqui é um presente para vocês que não podem investir na mentoria, que não podem investir em um curso. É claro que não vai solucionar. O campo de batalha me trouxe que eu posso passar para você. Vai te dar uma base, vai te dar um início para você começar a pôr sua cara e você errar e quebrar a cara e ir aprendendo até conseguir levantar um caixa para investir em um curso, para investir em uma mentoria, beleza? Quanto mais você tenta provar, mais você perde a autoridade. Muita gente já está bitolado a já ir para uma reunião, já querendo convencer aquele lead a fechar o serviço. E isso faz com que você perca a autoridade e automaticamente faz com que você transfira a autoridade para o lead que não entende nada de tráfego pago, tá ali, né, precisando de alguém para direcionar ele pelo digital, o caminho do digital. Só que você coloca ele no pedestal e ele começa a te ver de cima para baixo, como se você não soubesse, como se ele tivesse com o controle, as rédeas ali do negócio nas mãos dele. É justamente o contrário. Quando você se posiciona para um cliente,
Você tem que se posicionar como uma autoridade, como se você tivesse a solução dos problemas do negócio. Agora eu vou te dar algumas dicas de perguntas que você pode fazer na reunião. Cara, de verdade, esse conteúdo aqui é basicamente tudo que eu faço nas minhas reuniões para fechar. Não é na call de prospecção, a call de prospecção é feita para você levar o cliente para essa etapa, tá? Então, eu sempre tenho o costume de dizer que o cliente que vai para a reunião comigo, ele fecha, seja o cliente de pequeno negócio, médio negócio ou grande negócio, tá? Então, a única coisa que eu te peço é que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Se tiver um botão de hype aí, hypa o vídeo também, para ajudar o canal a crescer. A única coisa que eu te peço é isso, tá? Isso aqui já me ajudou a faturar, ó. Tá vendo ali a plaquinha de 100 mil reais? Foi através disso aqui, repetidas vezes com vários clientes, com produtos, enfim. Agora eu vou te passar algumas das perguntas que eu sempre costumo fazer para puxar a autoridade para mim e para colocar o cliente em uma situação de vulnerabilidade, para ele entender que eu tenho como resolver aquele problema dele, tá? E a primeira pergunta é: quanto ele já investiu em marketing no negócio dele? A maioria das vezes ele vai ter investido pouco, ou então já tem um cliente que vem investindo seus clientes R$500, R$600 ali, R$1.000 por mês. Poucos clientes, né, de negócio local aí, de bairro, da cidade aí, vão investir mais do que R$1.000 mensalmente, tá? E você vai colocar isso, você vai coletar informações. Isso aí vai ser mais uma informação para você. Né? E daí, o cliente ele não faz tráfego, ele nunca fez tráfego. Você precisa fazer com que você não pode vender o tráfego pago para ele, e que ele precisa investir no negócio dele. Hoje um negócio que não está ativo nas redes sociais, um negócio que não está tendo visibilidade, ele está morto. Então não tem muito o que falar sobre tráfego pago, né? Realmente aí você vai ter que dar um passo para trás, falar sobre a realidade, fazer ele acordar para a vida, né? Mostrar alguns dados, mostrar ali o engajamento do perfil dele. Provavelmente vai estar horrível, né? As vendas dele é um reflexo disso, tanto é que ele está conversando com você porque ele tem aí um interesse em fazer isso, mas ele nunca fez, é algo novo, então ele vai estar receoso, tá? Talvez seja até um cliente um pouco mais difícil de fechar, né? E daí você pode bater justamente, né, tipo, na mentalidade, pô, tu tá fazendo isso aqui, tu não tá tendo resultado, o teu concorrente tá anunciando, aí tu vai lá, abre a biblioteca de anúncios, mostra ali os concorrentes que estão tendo resultado, que tá com anúncios ativos, que tá rodando, mostra a visualização dos views, né, a quantidade de curtidas e visualizações, automaticamente isso é convertido em vendas, enfim, você vai precisar fazer um trabalho aí, tá? Quando o cliente já fez tráfego, é um cliente mais fácil, porque a maioria vai dizer, pô, eu fiz há um tempo atrás, foi com um gestor que não foi para frente, que não deu certo, a maioria fala isso, mas eu estava gostando dos resultados, realmente estava chegando mais gente, chegava gente desqualificada, mas chegava e tal, não sei o quê, então é sempre mais fácil quando ele já fez tráfego. Quando não fez tráfego também dá para convencer, mas você tem que saber dar esse passo para trás, falar um pouco sobre a mentalidade e ser incisivo, ir para cima. Não adianta perder tempo com quem não está querendo, com quem realmente está querendo evoluir. Nessa última pergunta aqui, eu gosto de fazer uma pergunta que eu já saiba a resposta, que é basicamente com o tráfego pago, fazendo aí publicidades para o teu perfil, né? Depende da estratégia. Concorda comigo que tu ia ter 3 a 4 vezes o retorno que você está tendo hoje fazendo publicidades, fazendo teu Instagram mostrar para aparecer para pessoas qualificadas? Imagina aí, você atende num raio aqui de 5 quilômetros da região. Todas as pessoas com iPhone, vamos supor que o público dele seja masculino, de 20 a 25 anos de idade, um exemplo. Então imagina todas as pessoas do público masculino de 20 a 25 anos de idade vejam a tua postagem, uma postagem tua de vendas, todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Concorda comigo que isso seria bom para o teu negócio? A resposta dele ali ou seria talvez, se ele falar talvez, ele tá brincando, né? Ele tá ali querendo disputar algo com você, ele não tá tão confiante com você, mas na maioria das vezes seria a resposta sim. Né? Pô, com certeza. Você já não faz outra pergunta, você já é mais direto. Analisa, já vai ter analisado a estrutura dele, falar de se ele vai precisar de um site ou não, falar de se ele precisa de criativo ou não. Aqui vai uma dica, tá? Se é cliente que presta serviço, recomende um site para você conseguir vender mais de um serviço
para esse cliente, porque mesmo que ele não feche o tráfego e o site, ele vai fechar pelo menos o tráfego com você. Se você vende somente um serviço, ele vai ficar meio assim, mostra mais profissionalismo. Você bota ali sua cartela de produtos e ele vai escolher o que. Quando é um cliente que vende apenas produto, feito um delivery, feito loja de roupa, pode vender o tráfego, o serviço de tráfego, e pode vender também um serviço de social media. As publicações ali, eu não gosto de fazer, né? Questão de social media, eu tinha uma pessoa que eu fazia, hoje eu tenho outra pessoa que eu faço esse serviço quando o cliente precisa. Tem lá no início, lá atrás, lá no início mesmo, eu que fazia isso. Já teve 2 clientes aí que eu fechei o serviço de social media e tráfego pago, cobrei cerca de R$300 a mais, R$350 a mais. Fazia questão de publicações, criativos e tal. Ajuda aí, né, em botar dinheiro no nosso bolso, quem tá começando, pensando em levantar caixa rápido, isso é maravilhoso. O cliente, ele só não vai fechar com você se ele não sentir segurança em você, principalmente na hora de falar sobre o preço e quanto você vai cobrar pelo serviço. Essa parte a gente tem que concordar que é realmente uma parte decisiva, é uma parte que geralmente a gente fica meio que assim. Porém, é uma parte muito importante, você tem que ir para cima com tudo, beleza? E nessa parte, falar sobre valores e preço, quanto você vai cobrar, quanto ele vai precisar te pagar, é importante. Não faça mais perguntas, aí você já precisa botar ele contra a parede. Eu sempre costumo perguntar quando ele pretende iniciar o serviço, certo? Tá, mas está pretendendo iniciar o serviço quando? Nessa hora ele vai perguntar quanto é que vai ficar o serviço. Isso é basicamente simples, você só não pode gaguejar nessa hora. Não pode gaguejar nessa hora. Tá, mas quais os valores? Eu costumo dizer que eu tenho 3 pacotes. O de 3 meses, o de 6 meses e o de 1 ano. O de 3 meses é X, é o mais caro. O de 6 meses é mais barato. E o de 1 ano é mais barato ainda. Porque você vai ganhar com ele no LTV a longo prazo. Então, vamos supor, se o teu serviço é R$1.000, R$500, o de 6 meses vai ser... O mais caro vai ser o de 3 meses. Então, vamos supor que você, né, quer cobrar daquele cliente ali R$500, certo? O de 1 ano vai ser R$400. O de 6 meses vai ser 450. Isso aqui foi um exemplo, né? Isso é um exemplo que eu estou dando. Mas é basicamente assim, se o serviço que tu cobra é 1.500, o de 1 ano vai ser 1.299. E o de 3 meses, 1.500, 1.499. Mais ou menos isso. O fechamento em si, passar o preço em si, é algo importante para que ele pague ali na hora, tá? Fazendo isso, cara, você se conectando com o cliente, você falando com ele, imitando como é que ele se posiciona, como ele fala, fazendo espelhamento, fazendo rapport, puxando conversa. Isso aí, dicas aqui, cara, de tipo você falar desse jeito, falar assim em poucos minutos da reunião. Boa parte da reunião, o ideal é que você tente criar uma conexão com ele, se tornando um amigo, um conhecido, um parceiro, um cara gente conversa, pergunta. As pessoas amam falar sobre si, aproveitem disso. As pessoas amam falar sobre si. Olha o Instagram do cara, vê o que ele costuma fazer, vê se ele faz jiu-jitsu, se ele faz futebol, vê se ele faz já alguma coisa, puxa assunto sobre aquilo, gasta 20, 30 minutinhos falando sobre aquilo. Depois, tu viu que ele já riu, ele já descontraiu, ele saiu daquele nexo ali de conversa de negócio e tráfego. Aí sim, você vai fazendo perguntas, você tá com a reunião nesse ponto no teu controle. Enquanto tá fazendo essas perguntas, batendo um papo, tá se conectando com ele, imita a forma que ele fala, se ele se movimenta, né? As palavras que ele utiliza, se ele utiliza gestos, faz gestos também. Isso tudo é muito importante. Depois disso, que você for falar, faz as perguntas a ele, pô, ó, o tráfego funciona assim, tantas pessoas vão ver o teu negócio diariamente, pessoas da tua região, assim, você vai explicar um pouco, vai fazer as perguntas a ele, fazendo as perguntas, vai pro fechamento, cara, não tem mistério, não tem segredo. Eu já fiz alguns fechamentos, inclusive por celular também, sem me encontrar com a pessoa, sem precisar fazer call com a pessoa, apenas fazendo isso por ligação, e eu fechei dessa forma. É extremamente simples, mas é preciso, né, ter ali um passo a passo, com cada cliente vai ser de uma forma diferente, enfim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se inscreve no canal, irmão. Se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Tô vendo que tem muita gente, 70% das pessoas que assistem aqui não é inscrito. Então, se você chegou até aqui agora, irmão, se inscreve aí, aperta para curtir o vídeo, hypa o vídeo também.
E é isso, demorou? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Deixa aí tua dúvida também, tua dificuldade, que eu posso trazer um vídeo falando mais sobre isso.